O envelope caiu no chão da cozinha com um som seco, como se fosse uma sentença de morte. Tiago pegou com as mãos trêmulas e leu pela terceira vez as palavras frias: rescisão de contrato por justa causa, conduta incompatível com os valores da empresa. Não havia explicação. Não precisava. Todos na agência de publicidade sabiam o motivo. Alguém tinha enviado ao diretor as fotos dele beijando Pedro na festa de Natal. Tiago sentiu o peito apertar-se tanto que mal conseguia respirar. Como é que a vida podia desabar num único dia? Sentou-se à mesa, a cabeça entre as mãos. Tinha 32 anos, uma carreira promissora, um apartamento pequeno mas seu no bairro alto, e agora tudo parecia ruína. A família ainda não sabia que ele era gay, só a mãe suspeitava, mas nunca perguntava. Os amigos do trabalho fingiam não ver. E Pedro tinha prometido que iriam assumir juntos, devagar, quando estivessem prontos. Mas agora Tiago estava sozinho com a vergonha e o medo. O telemóvel vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Abra a porta. Tenho algo para si. Tio António. Tiago franziu o sobrolho. O tio António, irmão mais novo do pai, tinha desaparecido da família há 20 anos, depois de uma discussão violenta sobre herança. Ninguém falava dele, diziam que vivia no Algarve, solitário, amargurado. Por que apareceria agora? Abriu a porta com cautela. Um homem de 60 e poucos anos, barba grisalha, olhos claros iguais aos do pai, segurava uma caixa de madeira pequena e um envelope grosso. Desculpa aparecer assim, disse com voz rouca. Mas soube do que aconteceu. Seu pai pediu-me, antes de morrer, que te entregasse isto se algum dia precisasses. Tiago sentiu um arrepio. O pai morrera há 5 anos e nunca mencionara o irmão. Entraram. O tio pousou a caixa na mesa. Abre. Dentro havia um molho de chaves antigas, um mapa dobrado do Alentejo, fotografias velhas e um pendrive. No envelope, uma carta manuscrita do pai: filho, se estás a ler isto é porque o mundo te magoou por seres quem és. Não deixes que te destruam. Vai até à Quinta do Mar, em Vila Nova de Mil Fontes. Lá encontrarás respostas e, quem sabe, um novo começo. O António sabe o caminho. Perdoa-me por não ter dito enquanto era vivo. Amo-te tal como és. Tiago leu em silêncio, lágrimas caindo sobre o papel. O pai sabia. Sempre soube. E guardou o segredo até ao fim. O tio António pigarreou. Ele descobriu que eu era homossexual quando éramos jovens. Brigámos feio. Ele tinha vergonha, medo pelo que diriam. Mas nos últimos anos, antes do cancro, pediu-me perdão. Disse que queria proteger-te do mesmo sofrimento que eu tive. A voz do tio tremia. A quinta era minha. Fugi para lá depois da discussão familiar. Vivi escondido, sozinho, até ele me escrever a pedir que a guardasse para ti. Tiago olhou para o mapa. A Quinta do Mar, um nome que nunca ouvira. Por que agora? Perguntou. António baixou os olhos. Porque o Pedro ligou-me ontem. Disse que estavas destruído e que precisava de ajuda. Tiago sentiu o coração parar. Pedro. Como é que Pedro conhecia o tio? Ele ligou-te. António assentiu. Disse que te ama, mas que tem medo. Que a família dele é conservadora, que o ameaçaram cortar relações se assumisse. Pediu-me que te levasse para longe por uns tempos, até as coisas acalmarem. Tiago sentiu raiva e alívio ao mesmo tempo. Pedro não o abandonara completamente. Mas também não lutara por ele. Naquela noite, Tiago fez a mala. Não sabia se fugia ou se procurava respostas. Só sabia que Lisboa, de repente, lhe parecia sufocante. O tio António esperava no carro velho, estacionado na rua estreita. Antes de fechar a porta do apartamento, Tiago olhou uma última vez para as fotos dele e de Pedro na parede. Arrancou-as devagar e guardou no bolso. Talvez ainda houvesse esperança. Talvez não. A viagem para sul começou ao amanhecer. O silêncio dentro do carro era pesado. Tiago observava a autoestrada, pensando em como tudo mudara em 24 horas. Despedido. Exposto. Traído. E, ao mesmo tempo, amado em segredo pelo pai que nunca ousara dizer.
A dor misturava-se com uma estranha liberdade. Pela primeira vez, não precisava esconder-se de ninguém naquele carro. Quando passaram a ponte sobre o Tejo, o sol nascente pintava o rio de ouro. Tiago fechou os olhos. Obrigado por vir buscar-me, murmurou. Antônio sorriu pela primeira vez. Família é família, mesmo quando demora 20 anos a perceber. A estrada para Vila Nova de Mil Fontes serpenteava entre pinheiros e eucaliptos, o cheiro do mar já se sentia no ar. Tiago dormira aos poucos, acordando com solavancos do carro antigo. Quando abriram a porteira enferrujada da Quinta do Mar, o coração dele acelerou. A casa era grande, branca com portadas azuis descascadas, rodeada de sobreiros e dunas ao fundo. O mar brilhava ao longe, azul intenso. Antônio desligou o motor. Chegamos. Tudo isto é teu agora. Tiago saiu do carro, pernas dormentes. O vento salgado bateu-lhe no rosto. Sentiu-se pequeno perante aquele espaço vasto e vazio. Vivi aqui sozinho todos estes anos, continuou o tio. Plantei oliveiras, cuidei da horta. Ninguém vinha. Era o meu refúgio e a minha prisão. Entraram. O interior estava limpo, mas cheirava a tempo parado. Móveis antigos, fotografias em sépia nas paredes, o avô, a avó, o pai jovem. E numa delas, Antônio aos 20 e poucos anos, abraçado a outro rapaz loiro. Tiago parou. Era o Miguel, disse Antônio baixinho. O meu grande amor. Morreu de sida em 92. A família afastou-se de mim depois disso. Disseram que era castigo. A voz falhou. Tiago tocou-lhe no ombro. Pela primeira vez, compreendia o peso do silêncio que carregavam gerações. Nos dias seguintes, Tiago ajudava nas tarefas da quinta. Cortava lenha, regava as oliveiras, limpava o pó dos anos. O trabalho físico acalmava a mente agitada. À noite, sentava-se na varanda com Antônio, bebiam vinho da região e falavam, coisa que ninguém na família fizera antes. Antônio contava histórias do Miguel, das viagens secretas a Cascais, dos medos constantes. Tiago falava de Pedro, da paixão intensa e do medo que os separava. Ele telefonou outra vez ontem, revelou Antônio numa noite. Tiago gelou. Disse que quer vir ter contigo, mas que precisa de tempo. Raiva subiu-lhe à garganta. Tempo. Eu fui exposto, perdi o emprego, e ele precisa de tempo. Antônio suspirou. O medo é uma corrente forte, Tiago. Eu sei melhor que ninguém. Tiago calou-se, olhando as estrelas. Tinha vontade de gritar, de partir tudo. Mas também sentia falta da voz de Pedro, do toque das suas mãos. Uma tarde, enquanto arrumava o sótão, encontrou uma caixa com cartas antigas. Eram do pai para Antônio, pedindo perdão, confessando que sempre soubera da orientação do irmão e que se arrependia do silêncio. Numa delas, o pai escrevia: se o Tiago for como tu, que Deus me perdoe por não ter força para o defender. Tiago chorou ali, no meio do pó, abraçando as cartas contra o peito. O pai amara-o à distância, do único modo que soube. Na semana seguinte, chegou uma carta de Lisboa. Caligrafia de Pedro. Tiago abriu-a com dedos trêmulos. Meu amor, perdoa-me a cobardia. A minha mãe descobriu as fotos e ameaçou contar ao meu pai. Ele tem problemas de coração. Não suporto a ideia de o matar com a verdade. Mas também não suporto estar sem ti. Vou tentar falar com eles. Aguenta. Amo-te mais que tudo. Tiago dobrou a carta devagar. Amor e raiva misturavam-se numa dor insuportável. Queria acreditar. Mas como confiar depois do abandono? Nessa noite, sonhou com Pedro. Acordou suado, o coração aos saltos. Decidiu escrever-lhe de volta, mas as palavras não saíam. Em vez disso, pegou no telemóvel e ligou. Chamou uma, duas, três vezes. Atendeu à quarta. Tiago. A voz de Pedro estava rouca de choro. Desculpa, Tiago interrompeu. Quando é que vais decidir de que lado estás, Pedro? Do meu ou do medo? Silêncio do outro lado. Depois, um sussurro, estou a tentar. Juro. A chamada caiu. Tiago atirou o telemóvel contra a parede.
Partiu-se. Antônio encontrou-o no chão da cozinha, aos pedaços. Sem dizer nada, abraçou-o como um pai abraça um filho. Tiago chorou até não ter mais lágrimas. Naquele momento, percebeu que a quinta não era só refúgio. Era o lugar onde finalmente podia ser inteiro. Os dias na quinta começaram a ganhar ritmo. Tiago acordava cedo, corria na praia deserta, deixava que o mar frio lhe lavasse a raiva. Aprendeu a fazer pão com Antônio, a podar as oliveiras, a ouvir o vento nas dunas. A dor ainda estava lá, mas já não o sufocava. Começava a sentir-se dono de si. Uma manhã, enquanto colhia figos, ouviu o som de um carro na estrada de terra. Um jipe preto parou à porteira. Dele saiu um homem alto, moreno, de óculos escuros. Tiago reconheceu imediatamente Francisco, o diretor da agência que o despedira. O coração disparou. O que fazia ali? Francisco aproximou-se devagar. Posso falar contigo? A voz era menos segura que em Lisboa. Tiago cruzou os braços. Depende. Vem pedir desculpas ou confirmar se estou morto de vergonha? Francisco tirou os óculos. Tinha olheiras profundas. Vim pedir desculpas. E talvez salvar o que resta da minha consciência. Entraram na casa. Antônio serviu café em silêncio, depois saiu discretamente. Francisco sentou-se, mãos nervosas. Depois de te despedir, a agência recebeu queixas. Clientes importantes ameaçaram romper contratos por discriminação. A comunicação social começou a investigar. Descobriram e-mails internos. Eu estou suspenso. Tiago arqueou a sobrancelha. E acha que vim aqui buscar consolo seu? Francisco abanou a cabeça. Não. Vim oferecer-te o teu emprego de volta. E uma indenização. A empresa quer resolver isto sem escândalo. Tiago riu-se, amargo. Quer comprar o meu silêncio. Francisco baixou os olhos. Talvez. Mas também vim porque tenho um filho gay. Tem 16 anos. Nunca lhe disse que o aceito. Quando vi o que te fiz, percebi que estava a ensinar-lhe a odiar-se. A voz falhou. Quer fazer melhor. Tiago ficou em silêncio longo tempo. A vingança parecia doce por instantes, mas depois azedava. Não volto. Mas aceito a indenização. E quero que publique um pedido de desculpas público com o meu nome. Francisco assentiu imediatamente. Tudo o que quiseres. Quando Francisco saiu, Tiago sentiu um peso sair dos ombros. Não era justiça completa, mas era um começo. Contou a Antônio, que sorriu triste. O mundo muda devagar. Mas muda. Nessa tarde, chegou outra visita inesperada. Uma mulher de meia-idade, elegante, cabelo grisalho apanhado. Apresentou-se como Margarida, mãe de Pedro. Tiago gelou. O meu filho está destruído, disse ela sem preâmbulos. Deixou de comer, de dormir. Perguntou-me se posso aceitar-vos os dois. Tiago sentiu o chão tremer. E a senhora pode. Margarida sentou-se na varanda. Sempre soube que o Pedro era diferente. Tive medo pelo que o pai diria. O meu marido é militar reformado, tradicional. Quando descobri as fotos, entrei em pânico. Ameacei-o. Mas depois vi-o chorar como nunca. Percebi que o estava a perder. Olhou Tiago nos olhos. Posso aprender a aceitar. Devagar. Se me derem tempo. Tiago engoliu em seco. Não é a mim que tem de pedir tempo. É ao seu filho. Margarida assentiu. Ele vem amanhã. Quer falar contigo. Levantou-se. Antes de sair, tocou no braço de Tiago. Obrigada por o amar tanto que ele encontrou coragem. Naquela noite, Tiago não pregou o olho. O coração alternava entre esperança e terror. Pedro vinha. Finalmente. Mas o que diria? Perdoaria? Ou a ferida era profunda demais? O carro de Pedro chegou ao meio-dia. Tiago esperava na varanda, mãos nos bolsos para não tremerem. Pedro saiu devagar, mais magro, olhos vermelhos.
Parou a alguns metros, como se tivesse medo de se aproximar. Olá, disse apenas. Tiago respondeu com um aceno. Caminharam até à praia em silêncio. As ondas rebentavam com força. Finalmente, Pedro parou. Desculpa, sussurrou. Fui cobarde. Deixei que o medo falasse mais alto que o amor. Tiago olhou o mar, perdi tudo por causa daquele beijo. E tu ficaste calado. Pedro aproximou-se. Eu sei. E vou passar a vida a tentar compensar. Contou tudo, a discussão com os pais, as noites sem dormir, a decisão de contar a verdade ao pai apesar do risco cardíaco. Ele chorou. Disse que já suspeitava. Que só queria que eu fosse feliz. Tiago virou-se, olhos marejados. E agora? Pedro pegou-lhe nas mãos. Agora quero ficar aqui contigo. Se me aceitares. Deixei o emprego em Lisboa. Posso trabalhar à distância, ou arranjar algo aqui. Quero começar de novo. Contigo. Tiago sentiu o peito explodir. Queria abraçá-lo e empurrá-lo ao mesmo tempo. Doí demasiado, Pedro. Tenho medo que voltes a fugir. Pedro ajoelhou-se na areia, sem ligar à umidade. Juro pela minha vida que não. Dou-te todo o tempo que precisares. Mas não me mandes embora. Tiago fechou os olhos. As lágrimas caíram. Aproximou-se devagar e abraçou com força, como se temesse que desaparecesse. Choraram os dois, ali na praia, enquanto o mar levava embora meses de dor. Nos dias seguintes, Pedro instalou-se na quinta. Ajudava nas tarefas, cozinhava com António, aprendia a viver devagar. À noite, dormiam em quartos separados, Tiago ainda precisava de espaço. Mas falavam horas, desabafavam medos, reconstruíam confiança pedaço a pedaço. Uma tarde, enquanto plantavam tomateiros, Pedro recebeu uma chamada. Era o pai, voz fraca, sofrera um infarto leve. Pedro empalideceu. Tiago segurou-lhe a mão. Vamos os dois a Lisboa. Ele precisa de te ver. Pedro olhou, assustado. E se ele, Tiago interrompeu, vamos mostrar-lhe que o amor não mata. Cura. Partiram nessa noite. No hospital, o pai de Pedro estava consciente. Quando viu os dois de mãos dadas, os olhos encheram-se de lágrimas. Desculpem-me, murmurou. Tive medo por ele. Mas vejo agora vocês os dois são o melhor que lhe aconteceu. Pedro chorou nos braços do pai. Tiago ficou ao lado, coração cheio. Voltaram à quinta com o coração mais leve. O pai de Pedro recuperava bem. A mãe ligava todos os dias, perguntava pormenores, aprendia a usar pronouns corretos. A família, aos poucos, reconstruía-se. Tiago recebeu a indenização da agência e o pedido de desculpas público. Usou parte do dinheiro para renovar a quinta, pintou as portadas, arranjou o telhado, instalou painéis solares. António sorria ao ver a casa ganhar vida. O teu pai ficaria orgulhoso, dizia. Pedro começou a dar aulas de design online, enquanto Tiago planeava transformar parte da quinta num pequeno espaço de retiros para jovens LGBTQ+ em dificuldade. Chamaram-lhe Casa do Mar, um lugar seguro para quem precisava de respirar. Mas nem tudo era paz. Uma noite, chegou uma carta anônima, fotografias recentes dos dois na praia, com palavras ofensivas. Alguém os vigiava. Tiago sentiu o velho medo regressar. Pedro quis chamar a polícia, mas Tiago abanou a cabeça. Não vamos esconder-nos outra vez. Descobriram que era um antigo colega da agência, despeitado. Confrontaram-no publicamente através de redes sociais, com apoio de associações LGBTQ+. A história viralizou. Em vez de medo, receberam centenas de mensagens de apoio. Jovens de todo o país escreviam a agradecer por mostrarem que era possível resistir. A quinta encheu-se de vida. Chegaram os primeiros hóspedes, um rapaz trans expulso de casa, uma rapariga lésbica com depressão, um casal de adolescentes sem apoio familiar. António tornou-se o avô adotivo de todos. Pedro e Tiago guiavam conversas, partilhavam histórias, mostravam que o amor vence. Numa noite de lua cheia, organizaram uma fogueira na praia.
Todos à volta, música suave, histórias de superação. Tiago olhou para Pedro ao lado, mãos entrelaçadas. Sentiu que, apesar de tudo, valera a pena. A dor tornara-os mais fortes. Passaram-se 2 anos. A Casa do Mar era agora referência nacional. Recebiam financiamento de fundações europeias, davam formação a professores, colaboravam com psicólogos. Tiago e Pedro casaram-se numa cerimónia simples na praia, só família e amigos chegados. António foi o padrinho, olhos marejados de felicidade. O pai de Pedro, já recuperado, dançou com a mãe na areia. A família de Tiago, que aos poucos aceitara tudo, veio do norte. Até a irmã mais conservadora trouxe os filhos, que brincavam com as crianças dos hóspedes. Na noite do casamento, depois da festa, Tiago e Pedro caminharam até ao molho. O mar estava calmo, reflexo da lua. Lembras-te daquele dia em que tudo desabou? Perguntou Pedro. Tiago sorriu. Como poderia esquecer? Foi o dia em que o meu pai, mesmo morto, me salvou. E tu, mesmo assustado, me encontraste. Pedro abraçou-o por trás. E hoje estamos aqui. Inteiros. Tiago virou-se, beijou-o devagar. Mais que inteiros. Livres. No dia seguinte, chegou uma carta do tio António, agora viajava pelo país, contando a sua história em escolas. Escrevia: vocês ensinaram-me que o amor não tem idade para começar de novo. Obrigado por me devolverem a família. Tiago guardou a carta junto das do pai. Olhou a quinta cheia de risos, jovens que chegavam feridos e partiam curados. Sentiu o peito transbordar. O presente que o pai deixara, a quinta, o tio, a coragem, mudara não só o seu futuro, mas o de muitos. Anos depois, quando contavam a história, começavam sempre igual. Após ser despedido por ser gay, recebia um presente que mudou tudo. E sorriam, porque sabiam que o maior presente não fora a quinta. Fora a coragem de amar abertamente, finalmente. A Casa do Mar continuou a crescer. Tornou-se símbolo de esperança num país que aprendia, devagar mas firme, a aceitar o amor em todas as formas. E no meio das dunas, 2 oliveiras plantadas no dia do casamento cresciam juntas, raízes entrelaçadas, resistindo ao vento do mar. Porque o amor, quando é verdadeiro, não se dobra. Floresce.